Sim, sim, sim. Pessoas, naturalmente que a nossa preocupação deve estar também naquilo que é o bem-estar das pessoas, porque as pessoas só se fixam num determinado espaço se se sentirem bem e escolhem esses mesmos espaços para viver ou trabalhar em função daquilo que é a qualidade de vida que esses espaços também têm para oferecer. Nesta nossa sessão de hoje, temos aqui um painel, mais uma vez, de luxo, e eu queria agradecer muito particularmente ao Ricardo Batista Leite, à Isaura Moraes, à Margarida Balseiro Lopes e ao nosso conterrâneo Fernando Matias por se juntarem a nós, porque realmente, e é um painel até muito mais equilibrado do ponto de vista de género, por acaso, agora comparando, e uma apresentação muito, muito breve. Vou começar pela Margarida. A Margarida, como vocês sabem, foi cabeça de lista do PSD pelo ciclo eleitoral de Leiria, foi presidente da JSD, é hoje uma das deputadas com mais conceituadas do ponto de vista daquilo que é a sua dedicação à causa pública e também à nossa região, e por isso, Margarida, obrigado por aceitares fazer parte deste painel e seres aqui a moderadora, vais jogando aqui em função também daquilo que os nossos convidados também forem partilhando. A Isaura Moraes, a Isaura é uma das minhas pessoas de referência há muitos anos, porque foi presidente de Junta de Freguesia, pouca gente sabe, de Rio Maior, antes de ser presidente de Câmara, e enquanto autarca teve sempre uma ligação muito próxima, tanto às instituições, como sobretudo às pessoas do território, e nomeadamente numa componente, como eu também pratiquei desporto durante 20 anos, reparei sempre que os meus colegas todos viam o exemplo de Rio Maior, não só como também do ponto de vista da prática desportiva, da atividade física, mas de um compromisso coletivo, um compromisso comunitário.
tanto a escola superior, como a própria Câmara, como os clubes desportivos, como os atletas que têm orgulho em dizer que são treinados em Rio, que treinam em Rio Maior, e isso é um ecossistema muito positivo e, portanto, também estou com muita curiosidade em ouvir, lógico que já falei com a Isaura noutros momentos, mas também neste momento mais formal, curiosidade em ouvir também partilhar aqui a experiência da Isaura enquanto autarca e, naturalmente, também enquanto responsável, que hoje é ao mais alto nível também do PSD e no Parlamento. O nosso amigo Ricardo Batista Leite, com quem ainda me cruzei ainda no Parlamento durante alguns anitos, e dizer, Ricardo, que tu hoje és a referência maior do PSD na área da saúde e com muito mérito, porque o teu trabalho, aquela que tem sido a tua dedicação, e algo que eu tenho visto muito positivo, porque as pessoas também questionam isso, é a tua maneira de ser, do ponto de vista de partilhares também o teu ponto de vista daquilo que deve ser feito em matérias de saúde, não criticando apenas aquilo que está mal, mas sugerindo, propondo alternativas, tal como também acabaste por fazer agora num documento que depois a Margarida vai falar nisso. E ao nosso amigo Fernando Matias. O Fernando é vice-presidente aqui do PSD local, foi autarca de freguesia também durante muitos anos, é enfermeiro no Hospital de Pombal e, portanto, também tem uma ligação muito grande a esta área da saúde e do bem-estar das pessoas, quer enquanto autarca, quer enquanto profissional e dirigente partidário. E por isso, Fernando, obrigado por também te juntares a nós e, no final, ficares com esta responsabilidade sobre os teus ombros de reunir aqui as principais conclusões. Pronto, são feitas as apresentações. Agradecer mais uma vez a vossa participação e agora passo a palavra à nossa Margarida para conduzir o debate e até já. Obrigada, Pedro. Obviamente eu começo por agradecer o convite ao PSD de Pombal e a ti em particular. Saudar também Fernando Matias, que será o nosso relator, e cumprimentar, obviamente, o Ricardo e a Isaura, que são os dois meus amigos, são os dois vice-presidentes. A Isaura é vice-presidente do PSD, da Comissão Política Nacional, o Ricardo é vice-presidente do grupo parlamentar. São duas pessoas também que têm tido, obviamente, muita visibilidade, não só em função dos cargos que têm, mas em função da qualidade que têm demonstrado. A Isaura ainda hoje foi a pessoa que fez o encerramento do debate do Orçamento de Estado e também podemos constatar aquela que é a sua combatividade. Combatividade essa certamente que terá contribuído muito para aquilo que o Pedro há pouco referia. Foi presidente de junta, creio que ganhou a junta ao Partido Socialista, ganhou a Câmara ao Partido Socialista e, portanto, tem também o ADN das autarquias no seu sangue e eu acho que é também, obviamente, uma visão muito importante para partilhar. O Ricardo, como o Pedro já disse, é médico, é político, foi autarca, tem também estas várias visões. E neste ciclo de conferências em que o PSD de Pombal começou por falar das cidades digitais, depois falou das cidades atrativas, depois falou das cidades verdes, hoje falamos das cidades saudáveis. A primeira pergunta que eu faço aos dois é exatamente se uma cidade que consiga juntar estas 4 dimensões, em particular esta dimensão de ser uma cidade saudável, se é uma cidade inteligente. E se calhar eu começava pelas senhoras Ricardo, se não me levares a mal. Isaura. Ok, então se calhar aquilo que eu ia sugerir era começarmos pelo Ricardo, enquanto a Isaura se volta a juntar a nós. E ao Ricardo a pergunta que eu tinha para começar é se um caminho para a cura passa também por ter uma cidade inteligente. E esta é obviamente uma alusão ao livro que o Ricardo lançou ontem, que eu estou certa que no périplo que fará depois para apresentar o livro, certamente passará pelo bom Conselho de Pombal. E passo-te a palavra, Ricardo. Muito obrigado, Margarida, e podias ter mostrado o livro um bocadinho mais, só para as pessoas poderem registar quando forem à livraria. Tenho que aproveitar este momento publicitário. E obrigado pelas simpáticas palavras. Agradecer de forma muito particular ao nosso querido amigo Pedro Pimpão o convite para estar aqui, só a amizade para justificar este convite e venho com imenso gosto cumprimentar também o Fernando e toda a estrutura do PSD e da JST de Pombal. É de facto, esta condição pandémica tem-nos limitado nos contactos mais próximos, mais físicos, e é algo que tentamos ultrapassar por via destes webinars e dos encontros virtuais, mas não é a mesma coisa. E, portanto, faço votos para que rapidamente consigamos estar juntos e fica o desafio para continuarmos estas conversas presencialmente assim que possível.
e quando a Isaura aparecer irei cumprimentá-la, de facto, ainda para mais hoje, depois de uma intervenção tão relevante e tão importante, diria eu, que será referida historicamente nos próximos tempos pelo ano que temos pela frente. Dito isto, e procurando responder à questão da Margarida, se as cidades saudáveis são cidades inteligentes, eu diria que sim, ou seja, não há o conceito da Smart City, da cidade inteligente, não consegue ser dissociado de um desenvolvimento sustentável, e não há desenvolvimento sustentável sem uma visão de saúde e bem-estar. E nesse sentido tive o privilégio de trabalhar esse tema também quando na altura fui vice-presidente e vereador na Câmara Municipal de Cascais, um concelho com 200 mil habitantes, junto ao mar, como sabem, a 20 km da cidade de Lisboa, e que o ponto de partida para toda a reflexão depois das políticas adotadas em termos de políticas de saúde em contexto das cidades, partiu sempre da visão de que a saúde, o nosso estado de saúde individual e coletivo, é muito mais do que aquilo que o médico ou o enfermeiro ou outro profissional de saúde vê quando tem um doente à sua frente. Na realidade, quando um profissional de saúde está com um doente à frente, só está a olhar para 10% daquilo que condiciona o estado de saúde da pessoa. Depois há um conjunto de cerca de 30% da sua saúde que é condicionada pela sua biologia, pela sua genética, mas depois há 60% que é condicionado por um conjunto de outros fatores. Fatores ambientais, fatores sociais, fatores económicos, fatores comportamentais. No final do dia, são um conjunto daquilo que nós chamamos de determinantes sociais que condicionam o nosso estado de saúde e bem-estar. Ora, o que é que isto nos diz? Que se nós focarmos numa política de saúde que apenas olha para a doença, nós nunca vamos garantir que a população seja verdadeiramente saudável, no sentido de garantirmos que tenhamos uma população com boa qualidade de vida, a usufruir do bem-estar que deveriam ter e que deveríamos ambicionar, proporcionar às populações. Nesse sentido, nós adotamos algumas estratégias em Cascais para abordar isto. Uma delas, nós, antes da sessão começar, o Pipão falava-me nisto, foi provavelmente das mais relevantes, porque na altura eu assumi funções em 2015, foi o ano em que as Nações Unidas tinham acabado de aprovar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que, no fundo, constituem 17 grandes objetivos que os Estados-membros das Nações Unidas, incluindo Portugal, subscreveram com um conjunto de métricas aos quais os países se comprometeram a atingir até 2030. Ora, aquilo que nós sabemos é que antes dos ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tínhamos tido os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, que tinham sido relativamente bem sucedidos no sentido de garantir que o mundo foi avançando como um todo no atingimento desses objetivos, mas estes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são ainda mais ambiciosos. O problema é que estes objetivos globais, que todos concordam em teoria, em termos práticos, depois têm um problema na tradução. E por isso, essa é uma tradução que eu penso que as cidades têm um papel determinante quando toca a tentar atingi-los. E por isso nós desenvolvemos uma plataforma que era o Cascais 2030, que no fundo passava por criar um novo modelo de governança dentro da Câmara Municipal, em que todas as propostas do Executivo passavam por um sistema informático em que os membros do Executivo tinham que dizer quais eram os ODS que estavam a cumprir naquela proposta em concreta. E depois de aprovado, havia a perspectiva de termos uma pessoa responsável pela sustentabilidade, pelo desenvolvimento sustentável, que inseriria esta informação, caso a proposta fosse aprovada, numa base de dados que alimentava um dashboard que era público, onde todos poderiam ver como é que o Conselho estava a responder a cada um dos 17 objetivos. A visão era esta e tinham como objetivo o seguinte: como sabemos, os ODS têm como princípio basilar não deixar ninguém para trás. Ora, quando nós desenvolvemos um orçamento municipal, o que estamos a fazer é alocar recursos num sentido ou noutro. Os recursos não são infinitos. Temos que tomar opções.
ao termos aquilo que era uma visão gráfica de onde é que nós estávamos para cada um dos 17 objetivos, era muito claro onde é que nós estávamos a deixar para trás, para podermos ajustar os recursos, ajustar as políticas para irmos ao encontro daquilo que eram as necessidades efetivas das pessoas. E, portanto, eu creio que este exemplo, que depois, enfim, o projeto tinha uma visão depois de criar uma possibilidade da população local poder ter um papel mais ativo no desenvolvimento e implementação dos ODS. É um trabalho que agora, ao longo desta década, a Câmara terá que implementar. Quando saí do Executivo, naturalmente, deixei de acompanhar tão de perto, mas que demonstra que é possível pegar nestes grandes objetivos globais que as pessoas falam numa perspectiva teórica e traduzir do ponto de vista prático. Vou-vos dar só um exemplo prático para perceberem como esta tradução é tão importante. Um dos objetivos do ODS número 3, que é garantir boa saúde para todos, é garantir acesso universal a cuidados de saúde. Como é que nós medimos isso em Cascais? Usamos a métrica da cobertura da população com médico de família. E em 2015 nós tínhamos cerca de 40 mil cidadãos sem médico de família e com as nossas projeções vamos atingir o ano 2021 com uma cobertura universal no nosso concelho. Como é que nós fizemos isto? Investindo. Mas sabendo onde investir. Olhando para o mapa, percebendo onde eram as carências, investindo em novos centros de saúde, estabelecendo os acordos com o Ministério da Saúde e fazendo planeamento de recursos humanos e de infraestruturas. No fundo, uma Câmara Municipal a liderar aquilo que deveria ser uma iniciativa do Governo Central, mas para garantir uma resposta às populações. Um segundo projeto, e só para início de conversa, depois podemos aprofundar estes temas que aliás estão muito detalhados no livro Um Caminho para a Cura, que a Margarida já mostrou no início e está a fazer publicidade mais uma vez. Era um projeto que nós chamamos o Smart Health e, portanto, precisamente saúde inteligente, indo ao encontro da tua pergunta, Margarida. E este projeto Smart Health basicamente passou por compreender que nós tínhamos que olhar para estes determinantes sociais da saúde e saber como é que poderíamos medir esses números, esses indicadores. E, portanto, pegamos em indicadores de saúde, os indicadores sociais e de educação, fizemos acordos com vários ministérios e instituições e num mapa georreferenciado nós colocamos esse conjunto de indicadores e, portanto, percebermos, por exemplo, onde é que as pessoas sem médico de família vivem, do ponto de vista do código postal, quando olhamos para outros indicadores de saúde, como, por exemplo, a incidência de novos casos de diabetes, quando nós olhamos, por exemplo, para a prescrição de medicamentos antidepressivos e benzodiazepinas, o que nos permitia identificar quais as partes do concelho onde havia maior prescrição e compra destes medicamentos, ou outros indicadores sociais, como a cobertura por freguesias dos RSIs, dos rendimentos solidários para idosos, ou, por exemplo, na área da educação, onde é que as pessoas desistem, em que partes do concelho é que havia escolas onde as crianças desistem mais ou menos. Isto permite várias intervenções muito interessantes. Por exemplo, se nós sabemos onde é que estão as pessoas com maior índice de obesidade e obesidade infantil, o redesenhar das ciclovias na cidade pode ser feito no sentido de oferecer melhores condições à prática de exercício físico, o mesmo se diz da diabetes. Ou se nós quisermos criar centros de segundas oportunidades, escolas técnico-profissionais, perceber que deveríamos olhar para o mapa georreferenciado, cruzando onde é que há menor sucesso escolar, onde é que há maiores índices de pobreza, onde é que há maiores possibilidade de população local poder beneficiar dessa segunda oportunidade. No fundo, utilizarmos informação, o chamado Big Data, e garantir que essa informação nos orienta na tomada da decisão política. E eu creio que este é um caminho de futuro que nós devemos adotar, garantindo assim uma visão que vai para além daquela visão tradicional da saúde ser apenas o tratar da doença, mas numa lógica de prevenção da doença e de promoção da saúde, garantindo populações mais saudáveis, o que por sua vez liberta recursos para podermos tratar aqueles que inevitavelmente ficam doentes ou que precisam de ajuda do ponto de vista social. E se calhar ficava por aqui para já. Obrigada, Ricardo. A Isaura creio que ainda não estará ligada, e como eu sei que o Pedro Pimpão tem sempre perguntas para colocar, eu desafiava-te, Pedro, a fazeres a primeira pergunta ao Ricardo. Muito bem. Ricardo, estava a ouvir
e estavas a falar do papel e da tua experiência também enquanto autarca, do papel que em termos locais pode fazer também em matérias de saúde, e saúde, não apenas os serviços de saúde stricto sensu, mas saúde também naquela questão do ecossistema comunitário, de haver várias frentes que contribuam para a saúde e bem-estar das pessoas. E a minha pergunta, muito objetivamente, é: discute-se hoje em Portugal a descentralização também na área da saúde? E é certo que ia dar já agora a minha opinião, mas queria ouvir a tua opinião primeiro. Ainda muito a parte infraestrutural, ou seja, as infraestruturas na área da saúde, ou o pessoal auxiliar, ou seja, o não médico, etc. Qual é a tua opinião, Ricardo, e também como tens essa experiência também autárquica, relativamente aos passos que devem ser dados ao nível da utilização da saúde, para haver também uma maior coincidência com aquilo que sejam as dinâmicas locais e territoriais? E, portanto, a minha pergunta era sobre esta temática. Muito obrigado, Pedro. Bom, eu entendo que o modelo atual de organização do Serviço Nacional de Saúde, que serviu durante 40 anos, não vai servir para os próximos 40. É um modelo altamente centralizado, que não confia nas pessoas. É um modelo que não confia nos gestores e que construiu colossos burocráticos que impedem o seu bom funcionamento. Infelizmente, a pandemia da Covid-19 apenas tornou isso mais visível. Um desses colossos burocráticos são as administrações regionais de saúde, que objetivamente, ao invés de garantirem maior proximidade e maior facilidade na gestão dos problemas do dia-a-dia, acabam por dificultar isso mesmo. E, portanto, eu entendo que as ARS devem acabar pura e simplesmente e devíamos substituir por algo que já existe na lei, que são as unidades locais de saúde, que no fundo são modelos de organização que envolvem um ou mais municípios, em que passa a haver uma equipa de gestão e um conjunto de profissionais de saúde que são responsáveis por gerir a saúde daquela população. Ou seja, nós passarmos a ter um modelo em que os gestores e os profissionais, ao invés de estarem responsáveis pela gestão de um hospital ou de um centro de saúde, passam a ser responsáveis por garantir a boa saúde, a qualidade de vida e o bem-estar de uma população de um determinado território. E têm que ter autonomia na sua gestão para fazer as parcerias locais que sejam necessárias. Se, no âmbito dessas parcerias, virem que é útil trabalhar com as escolas para garantir a alimentação saudável nas escolas e fazer programas de educação para a saúde, se virem que é útil trabalhar com as câmaras municipais para garantir um alargamento das redes de cuidados continuados, por exemplo, ou outro tipo de serviços, ou, por exemplo, como tu dizias, garantir pessoal não clínico para reforçar os equipamentos de saúde. O poder fazer parcerias com farmácias comunitárias, com o setor privado, com as instituições particulares de solidariedade social, desde que nós tenhamos métricas muito bem definidas daquilo que nós queremos atingir e criarmos incentivos no sentido certo, nós devemos dar liberdade para as pessoas atingirem esses objetivos. O grande problema é que muitos dos objetivos que nós criamos são critérios meramente industriais ou industrializados. O que é que eu quero dizer com isto? Esta visão industrializada da saúde é uma visão assente num dogma que está errado. É o dogma de quanto mais cirurgias e consultas e exames fizermos, mais saudáveis serão as pessoas. Ora, o que é que nós sabemos? Passado décadas, esta filosofia falhou, porque temos a população cada vez mais doente, cada vez mais doenças crónicas e com uma despesa a atingir proporções de insustentabilidade. E se nós não fizermos uma reforma profunda do sistema de saúde, essa insustentabilidade vai levar a uma situação em que basicamente apenas teremos um sistema de saúde, ou um Serviço Nacional de Saúde, que está a responder aos pobres, que não tendo outros recursos têm que ficar em listas de espera, que não vão ter acesso à inovação que poderia responder à sua situação de saúde de uma forma melhor, e quem tem dinheiro, quem tem recursos, vai recorrer a outros meios. É exatamente contra isso que nós temos que combater. É uma violação clara da Constituição que está a acontecer já hoje e, portanto, a única forma, a meu ver, de ultrapassar é a mudança de filosofia da doença para a saúde, olhando para a tal visão larga da saúde e bem-estar que nós estávamos a falar e passar a ter uma gestão mais localizada em que as câmaras municipais têm este papel que eu acabei de descrever no âmbito do ecossistema local de saúde, no âmbito das unidades locais de saúde.
eu creio que se o fizermos, poderemos retirar melhores resultados para a saúde, mas também para o bem-estar geral da população. Obrigada, Ricardo. Nós temos aqui, estavam-me a dar nota de que a Cláudia Costa tinha feito uma pergunta que vai um bocadinho ao encontro daquilo que o Pedro estava a perguntar, que é se tu consideras, Ricardo, que a atual transferência de competências na saúde para os municípios se é suficiente. E enquanto vais pensando na resposta a esta pergunta, mas eu acredito que vai um pouco em linha de conta com aquilo que estavas a responder. Podias só repetir a pergunta, Margarida, desculpa. Se consideras que a atual transferência de competências para os municípios na área da saúde se é suficiente, até porque tu defendes, e voltaste agora a referir isso, exatamente a questão da autonomia, também na gestão da saúde nos municípios. E eu se calhar ia desafiar o Fernando Matias, que é um profissional também deste setor, desta área, a partilhar um bocadinho daquela que é a sua visão e desafiá-lo também a fazer uma pergunta ao Ricardo. Então, boa noite a todos. É com prazer que participo aqui neste painel. E, de facto, nós sabemos que... eu, para já, tenho que fazer parte de uma frustração. Logo quando o doutor Ricardo disse que eu era responsável por 10% do bem-estar das pessoas, em termos como técnico de saúde, fiquei frustradíssimo, porque eu pensava que era uma pessoa extremamente importante no meu desempenho para o bem-estar das pessoas. Mas também me deixa uma alegria enorme, é que, de facto, terei a possibilidade de ter muitos parceiros neste contributo no futuro para o bem-estar das pessoas, e nesta matéria temos que só 30% é que, de facto, faz parte da genética, e os 60%, que é a maior fatia do bolo, de facto, faz parte de outros fatores que devemos potenciar e que devemos explorar neste âmbito das cidades saudáveis. Nós sabemos também que no âmbito da saúde, muitas vezes os cuidados de saúde primários são o parente pobre da saúde, são aqueles que necessitam efetivamente uma grande reestruturação e são aqueles que podem desempenhar o papel mais importante. Sabendo que existe atualmente uma panóplia de modelos, desde as USFs, das USPs, digamos, para o Dr. Ricardo, o que é que ele entende, qual é o modelo ideal e o caminho que devemos fazer para implementar sistemas que efetivamente têm resposta, e aí estou de acordo, resposta de proximidade. Por facto, andamos a perder pipas de dinheiro em sistemas extremamente pesados e que não são próximos das pessoas. Era esse desafio que lhe deixar. Posso, senhora moderadora? Claro que sim. Obrigado, e obrigado, Fernando, pelas questões. Já vi que a Isaura voltou e, portanto, não deixem fugir. Dizer que, em relação... Bom, são as duas perguntas que estão, de certo modo, interligadas. Reforço que eu defendo o modelo em que deixamos de ter as ARS, as Administrações Centrais Regionais de Saúde, para passarmos a ter as unidades locais de saúde. E dentro dessas unidades locais eu entendo que aquilo que hoje existe, em que nós temos basicamente metade dos centros de saúde sob a forma de unidades de saúde familiares, em que temos um conjunto de métricas e as equipas de saúde familiares acabam por ser remuneradas sob a forma de prémios, se quiserem, de desempenho em função desses indicadores. Depois a outra metade são as UCSPs, as Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados, que são, podemos dizer, centros de saúde clássicos, no sentido em que têm profissionais que recebem o seu vencimento, garantem a cobertura de uma determinada população, mas não há um conjunto de incentivos financeiros por essas métricas, embora hoje já se esteja a inserir esse tipo de contratualização. Eu entendo que nós se acreditamos no modelo de acesso universal à saúde, isso deve passar por garantir cuidados iguais para todos. Ou seja, não pode ser uma lotaria como é hoje, nós calharmos numa USF ou numa UCSP. Porque nós sabemos que os ganhos em saúde que uma e outra proporcionam são diferentes. É evidente que há uma série de críticas ao modelo das USFs, por exemplo, sobre os seus indicadores, mas o facto de haver críticas é bom, significa que podemos melhorar o modelo. Mas eu entendo que o sentido em que o modelo foi criado, aliás, é um modelo o projeto piloto foi desenhado no tempo do PSD sob a tutela de Luís Filipe Pereira e depois executado já à escala nacional por Correia de Campos, é um projeto que eu creio que tem todas as condições para ser universalizado e criarmos condições para motivar os colegas profissionais de saúde
a garantirem essa universalização. Há, no entanto, diferentes tipos de USFs. Há modelo A, B e C. A meu ver, devíamos ambicionar que os que são hoje modelo A deviam passar a modelo B, no sentido em que o modelo A deveria servir apenas como experimental, em que não há pagamento de incentivos, para o modelo B, em que há efetivamente pagamento de incentivos, por razões burocráticas e de poupança de dinheiro. As pessoas que estão em modelo A tipicamente não passam para o modelo B. Isso é algo que tem que ser corrigido. Mas a lei também prevê algo que nunca foi executado, são as USFs de modelo C, que permite que, no fundo, as unidades locais de saúde passem a ter uma gestão privada por parte das equipas de saúde. As unidades locais de saúde, as unidades de saúde familiar modelo C, até podem ser uma opção, por exemplo, para regiões carenciadas do país, para motivar equipas inteiras a deslocarem-se e a localizarem-se onde nós não temos cobertura por médicos de família. Recordo que hoje temos cerca de 1 milhão de portugueses sem médico de família. E, portanto, eu creio que com este conjunto de mudanças, mas em que a mudança fundamental passa pela responsabilização dos gestores e dos profissionais para tal visão, para além dos 10% que o Fernando falava, olhando para a comunidade, indo para a comunidade, dando autonomia na gestão para poderem fazer essas parcerias, os ganhos serão enormes. Não tínhamos dúvidas que havemos de ter sempre pessoas doentes, por melhor que sejamos do ponto de vista da saúde pública. Mas o que é fundamental é libertarmos recursos. Não estarmos a gastar dinheiro em doenças que eram evitáveis, para poder libertar recursos para tratar aqueles que objetivamente vão ficar doentes, garantir que eles têm acesso aos melhores cuidados de saúde à escala mundial. Está ao nosso alcance e podemos até vir a ser um exemplo no contexto da Europa e da OCDE se fizermos as reformas necessárias, porque nós, na realidade, em Portugal, temos muitos dos problemas que muitos países ocidentais têm, do tal visão industrializada da saúde. A resposta passa por garantir uma visão orientada para a prevenção e bem-estar e garantir maior autonomia a nível local. Obrigada, Ricardo. Isaura, já te juntaste a nós, foste presidente da Câmara Municipal, que é a capital do desporto, Rio Maior, e eu pergunto então o que é que nos tens a dizer sobre as cidades saudáveis. Tens de ligar o microfone. Ok, Margarida, a minha primeira pergunta é se me estão a ver e depois... Estamos a ver e a ouvir muito bem. Ok, e depois dizer que fico com pena não ter ouvido esta intervenção inicial do Ricardo, porque seguramente poderia servir até na intervenção que vos irei falar. Mas, e já agora a minha desculpa é porque eu não tinha bateria nem no iPad nem no telefone, ele desligou-se e o meu drama foi tentá-lo ligar, não consegui entrar, baralhei os códigos todos e agora estou no telemóvel seguramente em menores condições, mas pelo menos espero que o som chegue em boa condição. Está ótimo. Seguramente que o Ricardo falou, portanto, na parte da saúde, em que ele é especialista e que eu muito admiro também. E quando falamos em cidades saudáveis vem de saúde, e saúde é a ausência de doença. E a ausência de doença, entendo que seja a vários níveis, ou seja, quer a nível físico, mental e social. E esta foi um pouco a minha preocupação, sempre que, e mesmo antes de ser autarca, o Pedro teve a simpatia de fazer este meu enquadramento, é verdade. Estive um mandato como presidente de junta da sede do Conselho de Rio Maior e fui percebendo o que o meu antecessor já tinha feito em termos do desporto e o que poderia ser melhorado. E foi essa a nossa preocupação, sabendo que uma cidade saudável seguramente terá que ter um ambiente físico limpo e seguro também, em que o ecossistema que se viva nessa cidade seja estável e sustentável, ou seja, com um grau de participação de todos os cidadãos. E foi essa a preocupação. Na altura, eu e o executivo que me acompanhava tornámos como uma prioridade, entre tantas outras, mas a questão de agarrar, tanto do que já existia na área do desporto. Temos aqui em Rio Maior um centro de estágio e formação profissional, em que, sendo uma empresa 100% municipal, havia necessidade de que esta empresa não fosse vista pelos cidadãos de Rio Maior como... Está aí uma criança saudável. como que esta cidade fosse só
para os atletas e para a alta competição, mas que o desporto amador, tanto nos nossos clubes, com os nossos jovens e as nossas camadas infantis também, mas com todos os cidadãos, que todos pudessem usufruir deste ambiente saudável que os atletas que vinham do exterior para o nosso centro de estágio e formação desportiva, que também estes que se sentissem bem e que pudessem ser, ao fim e ao cabo, influenciados pela prática desportiva de quem nos procurava para vir fazer a sua formação e a sua preparação desportiva e, ao fim e ao cabo, fossem individuais, fossem clubes ou fossem outros países, e muitos tivemos a fazer e continuamos a ter, a fazer a sua preparação olímpica, e temos agora para Tóquio e depois também já temos previsto para Paris. Portanto, a nossa preocupação foi de criar programas que pudessem envolver também a comunidade mais sénior, sabendo, porém, que o apoio que dávamos aos nossos clubes e às nossas associações desportivas preenchia e previa e contemplava as camadas mais jovens. Criámos um conjunto de programas que mais tarde associou-se também ao município, quer a Escola Superior de Desporto Rio Maior, quer a Escola Superior de Desporto de Santarém, por exemplo, num conjunto de programas de combate para poder combater e para poder ir de encontro à diabetes com a prática desportiva. Isto foi explicada aos nossos cidadãos, aos utentes, e fizemos também este apanhado e ao fim e ao cabo complementamos com a informação do nosso centro de saúde para podermos chegar àqueles que, ao fim e ao cabo, poderiam melhorar a sua qualidade de vida, melhorando assim também a sua saúde. Muitos diziam que quando entraram neste programa da diabetes, o Ricardo saberá melhor que eu acho que não vou enganar, não é a diabetes tipo A, é a mais grave, não é? Portanto, é a diabetes, aquela diabetes, olha, que a maioria e que atinge uma grande percentagem de portugueses, tanto, né? Portanto, e muitos deles, o testemunho deles que prestam depois do primeiro ano de atividade é que estavam a gastar menos dinheiro na farmácia e que a atividade esportiva que ao fim e ao cabo que tinha combatido, tanto que ajudava na questão da diabetes. Depois criámos também programas nas freguesias para que este desporto e esta possibilidade da prática desportiva, é claro, pessoas com mais idade, com mais limitações, que tinham outro tipo de exercícios, mas que de alguma forma a nossa preocupação foi que neste concelho e nesta cidade, principalmente, se respirasse, como nós dizemos, desporto, quer com o investimento que fizemos, quer em equipamentos de indoor, mas também de outdoor, para que todos os cidadãos pudessem praticar desporto, portanto, para que a questão financeira não fosse um impedimento para os riomorenses, nomeadamente com uma rede de ciclovias muito iluminada, muito apetecível e com vontade de caminhar. Portanto, eu diria que nesta cidade, desde pequeninos, na natação, que esses ainda não andam, mas desde de tenra idade até aos séniores, as condições foram criadas para que todos pudessem praticar desporto, para que todos pudessem apreciar e que não houvesse aquela ideia que o investimento que era feito em Rio Maior era só para os atletas ou era só para fora, mas que também que as pessoas se sentissem que estávamos preocupados com o elevado grau de participação de todos e que assim pudéssemos também satisfazer as necessidades básicas dos riomorenses. É verdade que este compromisso das autoridades locais, tanto da Câmara, com as freguesias, com o movimento associativo desportivo, foi muito importante e sem dúvida que esta continuidade é também, embora não estando em exercício de funções, foram 10 anos a trabalhar também nesta área e que os riomorenses que sentissem que nós não estávamos, e repito porque acho que é importante, porque houve uma fase antes de eu ter assumido funções na Câmara, que se achava que todo o investimento que era feito na área do desporto era só virado para fora. Portanto, e a nossa preocupação foi que estes riomorenses sentissem
que nós estávamos preocupados com a saúde e com o envolvimento de todos. A Organização Mundial de Saúde já dizia, em talvez 1995, que nos devíamos esforçar para proporcionar as melhores condições para que as cidades se pudessem tornar saudáveis. E foi isto, portanto, em conjunto também com os alunos da Escola Superior de Desporto, que entretanto faziam os seus estágios connosco, quer com a Câmara, quer com a empresa municipal, com a Desmor, e assim encontrar a melhor forma de podermos ter as pessoas motivadas para a prática desportiva e para que a sua saúde física, o seu bem-estar físico, pudesse passar também por o envolvimento em sociedade dos nossos cidadãos. É verdade que todo o apoio depois que temos, quer por parte da Escola Superior de Desporto, como referi, e também da Escola de Saúde, nos dá aqui uma dinâmica em que conseguimos envolver quer médicos, quer enfermeiros, em constantes atividades e ações em que as pessoas se sentem envolvidas e se sentem motivadas e, claro, que quando as pessoas, quando os cidadãos, neste caso quando os riomorenses, dizem presente nas nossas atividades, dá-nos vontade de continuar a trabalhar e de fazer mais e mais, e foi um pouco isto, tanto que procuramos fazer, com muita alegria também e com muita paixão, sabendo que estamos a contribuir para a qualidade de vida dos nossos concidadãos. Obrigada, Isaura. Nós temos aqui já uma pergunta para ti do Paulo Neves, que pergunta qual é que tu achas que será o impacto desta, seguramente negativo, acaba por comentar o Paulo, destas paragens, destas limitações à prática da atividade física junto dos mais jovens. Eu aproveito para te endossar uma pergunta que, entretanto, há pouco tinha sido feita. Eu ao Ricardo perguntei, na sequência de uma questão que a Cláudia aqui colocou no Facebook, sobre o processo de transferência de competências para os municípios na área da saúde, e eu a ti endosso a pergunta se o envelope financeiro é ou não é suficiente, ou está em linha de conta com as competências que estão a ser transferidas. Eu imagino a resposta pela tua cara, mas passo-te a palavra. Muito bem. A primeira questão, claro que sim. O impacto que estes últimos meses nós estamos a viver, o impacto que tem nos mais jovens, tanto nas crianças e nos mais jovens, seguramente que é negativo. Eu vou falando com os clubes, com os representantes dos clubes, e percebemos que, embora os espaços de ar livre não esteja impedido, aquela expressão que se utiliza, que é o passeio, como é que é? O passeio, não é sanitário? Higiênico, o passeio higiênico, pois. Isso para as crianças não diz-lhes pouco. O que eles querem mesmo é treinar e depois jogar. Alguns, com condições muito especiais e com um número muito limitado, vão fazendo algum treino, fizeram ali durante os meses de julho, agosto, setembro. É verdade que agora estamos mais confinados, mas efetivamente o que eles querem é jogar. E pronto, na sequência dos treinos. Portanto, estamos vedados a isso mesmo. Vou falando também com alguns treinadores e sem dúvida que na área do desporto esta situação é dramática, não só para as crianças, como para as famílias, mas também como para os próprios clubes. Ai de nós, se não fossem as autarquias a tentar manter estes clubes e estas associações, porque o dia seguinte, enfim, não está fácil, porque os espaços desportivos estiveram durante muito tempo fechados e continuam, não é? Portanto, vai-se fazendo alguma prática de ar livre, mas muito limitado e mesmo e só para que as crianças não estejam fechadas em casa, portanto, e para que possam ter alguma prática. Sobre a questão do envolvimento financeiro, vou-te falar tanto na primeira pessoa, mas também para aquilo que, entretanto, vou percebendo. Ou seja, o município de Rio Maior foi o município que aceitou competências na área da educação. Na área da saúde, preparámos-nos e dizer-vos que já no governo de Pedro Passos Coelho existiam 2 municípios, até no distrito de Santarém, que era Rio Maior e Sardual, que fizemos o processo quase concluído para podermos aceitar competências na área da saúde.
Entretanto, tanto quando houve mudança de governo, o processo voltou à estaca zero. E antes de ter deixado as minhas funções, que foi há pouco mais de um ano, ainda trabalhei nesse sentido, porque é outra das questões também que nos preocupa, e nas cidades saudáveis tem a ver com as condições dos nossos centros de saúde. Portanto, e isso a Câmara sempre se preocupou. Substituímos-nos ao Estado Central nas melhorias das condições e no investimento que fizemos, neste caso, no nosso centro de saúde. Investimos também em unidades móveis que prestam serviço tanto nas freguesias mais afastadas e nos lugares ou nas aldeias mais afastadas, que levam um conjunto de serviços, principalmente às pessoas que têm maior dificuldade de se poderem deslocar. Mas dizer que não consegui terminar o processo da descentralização ou da delegação de competências na área da saúde, mas por comparação, porque já depois do orçamento ter estado discutido, praticamente foi há 2 ou 3 dias, que nos chegou a distribuição das verbas da descentralização, ou delegação de competências por municípios e por áreas. E eu, portanto, só via de Rio Maior, ainda não falei com alguns outros ex-colegas, mas percebo que na educação, que é o valor que mais ou menos nós tínhamos negociado na altura com o Ministério. Na área da saúde, se o envelope financeiro é suficiente, eu julgo que nem o Ministério sabe. Ok. Isaura, agradeço-te. Nós temos 7 minutos para terminar o nosso painel e eu, portanto, vou passar a cada um de vós para fazerem umas notas finais. Eu há pouco tinha uma pergunta para o Ricardo que acabei por não fazer e vou aproveitar a oportunidade. De facto, só olhamos para a questão da doença e não olhamos para a saúde na lógica da prevenção. Mas a verdade é que também nós muitas das vezes temos como preocupação o PIB e não o bem-estar das pessoas. E a pergunta que eu te quero fazer, porque vai muito em linha com a preocupação do Pimpão, é se nós, para além do PIB, se considerássemos outros índices, como seja o do bem-estar, ou da felicidade, ou do progresso social, há várias designações, se nós não conseguiríamos ter um país e cidades mais saudáveis, mais felizes e mais inteligentes. Muito obrigado, Margarida. Esse é um tema que, por acaso, vem abordado num livro que saiu esta semana. E nesse livro faço uma abordagem sobre o tema precisamente porque eu concordo contigo. E se alguma coisa esta crise pandémica nos demonstrou, para além da nossa necessidade de, num mundo global, termos que nos adaptar de uma forma diferente para poder prevenir e responder melhor a ameaças pandémicas, é também demonstrar que a saúde e a economia são 2 faces da mesma moeda. E nós temos que perceber isto de uma vez por todas. A seguir à Segunda Guerra Mundial ficou claro para todos que a guerra era má para a prosperidade. E, portanto, a paz passou a ser um bem necessário para atingir o desenvolvimento. Por isso se criaram as instituições Bretton Woods, como as Nações Unidas e a NATO. Hoje, com a pandemia, temos que perceber que sem saúde não há desenvolvimento sustentável. E por isso há muito trabalho que está a ser feito. Eu sou vice-presidente de uma rede de parlamentares do Banco Mundial e do FMI, onde nós temos estado a debater precisamente este tema, em que a métrica do PIB é claramente insuficiente para refletir aquilo que é o crescimento real dos povos. E porquê? No final do dia, nós podemos ter um PIB a crescer, mas isso pode não se traduzir num crescimento real das pessoas, no crescimento das riquezas individuais e familiares. O que pode acontecer mesmo é que, ao mesmo tempo que cresce o PIB, crescem as desigualdades. Ora, nós sabemos que a pobreza é o maior causador de doença, para além de tudo o resto. Com pobreza e desigualdades é impossível termos uma população saudável e, portanto, é impossível ambicionarmos a tal bem-estar. É impossível ambicionarmos algo que nós, como sociais-democratas, temos como tão caros, que é a igualdade de oportunidades. E, portanto, eu subscrevo em absoluto que nós precisamos de mudar radicalmente o nosso modelo até de governança global, do ponto de vista das métricas financeiras que usamos, porque se nós não melhorarmos estes indicadores, nós acabaremos sempre por estar a assumir políticas públicas
que não vão ao encontro daquilo que são as necessidades efetivas das populações. E, portanto, uma resposta muito longa para uma pergunta muito clara, dizendo que sim, nós temos que reorientar as métricas. Isso passa por reorientar as métricas, quer no sistema de saúde, a nível local, dentro dos municípios, mas também a nível global. Acaba por ser uma enorme reforma orientada para a saúde e bem-estar, mas que esta pandemia, que tanta disrupção negativa trouxe, que traga também uma vontade disruptiva e empreendedora para as mudanças necessárias no futuro. Se o fizermos, estou certo que na nossa veia humanista, enquanto sociais-democratas, seremos capazes de cumprir melhor a nossa missão. Obrigada, Ricardo. Este também é um caminho para a cura, fazendo novamente publicidade ao teu livro. Isaura, consegues em 2 minutos dar umas notas finais para que a seguir o Pedro Pimpão retome a palavra para concluir um painel? Sim. Uma cidade saudável, Margarida, e a todos que estão connosco, seguramente é uma cidade que consegue dar resposta às necessidades básicas dos seus concidadãos. Quer em termos físicos, quer em termos de ambiente, quer em termos, ao fim e ao cabo, das práticas que se possam aplicar e envolver, para que, em termos sociais, que os cidadãos sintam que estamos a trabalhar para eles. Ao fim e ao cabo, é isso que nós fazemos em política, seja nas funções que nós temos, ou seja, enquanto ex-autarca. Há pouquinho o vice-presidente também, salvo erro, era um autarca de freguesia, se não me engano, que é aquela entidade que mais próximo está dos cidadãos. Portanto, isto faz sentido, a nossa vida faz sentido, a nossa vida política e autarca em especial, faz sentido se for para trabalharmos para os nossos concidadãos. Portanto, e tentar trabalhar e promover uma cidade saudável em que as pessoas se sintam que efetivamente e que gostem da sua cidade e que, além de fixar as que cá temos, tentar atrair mais para a nossa cidade, eu acho que é o desafio de qualquer autarca também, até porque isto nota-se ainda muito mais quando se fala na litoralização do nosso país, em que o interior está tão desertificado. Portanto, se houver esta preocupação e este cuidado, nem sempre é fácil, sabemos que não. Mas se trabalharmos neste sentido, seguramente conseguimos ter e fixar pessoas nos nossos territórios, porque é para eles que faz sentido a nossa ação e a nossa missão. Obrigada, Isaura. Eu passo, antes de passar ao Pimpão, ao Fernando Matias, ao nosso relator. Ok, pronto. Eu só queria, digamos, do que foi expresso, de facto, falar aqui da importância nos ODS e da monitorização. Efetivamente, fazer trabalho tem que ser trabalho objetivo e que procure fundamentar os resultados. E isto foi, dito pelo Dr. Ricardo, e também a grande frase para que quer ter, não deixar, as cidades não devem, as comunidades não devem deixar ninguém para trás. Porque, de facto, o que às vezes se verifica é que, de facto, temos cidades e comunidades a funcionar em diferentes velocidades. E também, de facto, outra frase que ele disse, que é: os recursos são limitados e não devemos nem podemos estar a desperdiçar recursos. Por isso, de facto, com uma grande esperança que sai aqui deste debate, é efetivamente começarmos a mudar de paradigma e ter essa coragem, porque, de facto, às vezes, por questões, enfim, de engenharia eleitoral, temos algum receio em dar determinados passos. E devemos ter a coragem de os dar no sentido que isso vai traduzir em bem-estar das nossas populações e vai, sobretudo, permitir que também se ganhe em termos de economia, porque se eu tiver pessoas saudáveis, vão faltar menos ao trabalho e vão ser mais produtivos, e também aí se ganha, provavelmente, a própria economia tem a ganhar. Por isso, é com isto que termino. Gostei imenso de partilhar convosco este momento e, sobretudo, a grande dica que me deixou a Margarida com o livro, que vou deliciar de ler, porque acho que provavelmente vai estar aí um caminho que temos de seguir desde hoje no futuro. Obrigado e boa noite. Muito bem, então, obrigado a todos. Fico mais uma vez de coração cheio, porque, para já, estamos a fazer uma coisa muito importante, que é darmos os nossos pontos de vista, aquilo que são as nossas experiências, para que depois quem está a assistir possa usar da melhor forma, precisamente para melhorar a vida em comunidade. Eu acho que isto
se mais não fizermos, pelo menos isto já é muito útil, e por isso, obrigado ao Ricardo, à Margarida, à Isaura e ao Fernando. Foi mais uma grande sessão, uma grande partilha. Ficou o desafio de fazermos mais vezes, ou de virem cá, ou presencialmente, ou depois podemos aqui organizar outras iniciativas. Ricardo, em relação ao teu livro, não tenho o privilégio, ainda não tive o privilégio de o comprar, faço questão, como é lógico. Estar aqui numa apresentação tua, ou em Pombal, ou em Leiria, depois tens que, quando fizeres aí o roadshow, eu estarei lá na linha da frente e ajudarei a promover, porque, conhecendo como eu te conheço, também tenho certeza que vão ter ideias interessantes. Isaura, obrigadíssimo, porque eu sei que Isaura hoje fez um esforço enorme, porque fez ali uma brilhante intervenção no Parlamento e depois foi a correr para Rio Maior e estar aqui ainda, e depois aqueles problemas todos com o telemóvel e iPad. Isaura, obrigadíssimo, és uma querida. À Margarida, pronto, faz parte da família, obrigado. E ao nosso amigo enfermeiro, tem a obrigação também aqui, juntamente com os nossos dirigentes, irmos contribuindo para esta mudança de paradigma que o Fernando falou e que acho que é importante, centrada nas pessoas, porque aí é que deve estar o nosso foco. Por isso, obrigado a todos, e ao Daniel, que é o nosso voz-off e o nosso técnico de serviço, que foi mais uma vez incansável, e a todos que nos acompanharam, obrigado pela vossa participação e pelo gosto que têm em participar nestas iniciativas. Obrigado. Obrigada, Pedro. Obrigado. Bom trabalho. Tchau, malta. Obrigada. Obrigadinho. Boa noite. Obrigado.